Babá do menino Henri Borel, morto no dia 8 de março, prestou novo depoimento na delegacia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tainá de Oliveira Ferreira, de 25 anos, prestou depoimento pela segunda vez desde o começo das investigações. Na primeira, ela disse que não sabia das agressões que o menino sofria. Mas a polícia descobriu que ela já tinha contado tudo para a mãe em troca de mensagens pelo celular. Em novo depoimento, que durou mais de 9 horas, a babá confirmou que o menino sofria, sim, agressões de Jairinho e disse que apagou as mensagens a pedido da mãe de Henri. Ontem, a Justiça negou habeas corpus para o casal, Dr. Jairinho e Monique Medeiros. Os dois, então, continuam presos. E para falar mais sobre esse caso que chocou o país, eu converso agora com o professor de Direito Penal, Acácio Miranda da Silva Filho. Professor, obrigada por estar com a gente aqui no Hora News, né? Um caso de grande repercussão nacional. A primeira pergunta seria, essa mudança no depoimento da babá já era esperada? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. É um prazer falar com você e com os nossos telespectadores. A mudança no depoimento da babá já era esperada por conta das circunstâncias atuais do processo. Depois da prisão da mãe e do doutor Jairinho e da apreensão dos celulares de todos os envolvidos, a polícia já tinha acesso a todas as conversas entre elas, entre a mãe e a babá, e diante dessas conversas já tinha elementos suficientes para determinar que ambas tinham ciência das torturas e das lesões físicas praticadas contra o menino. E doutor, a babá, ela pode responder de alguma forma também pela morte do Henri? É necessário que sejam analisadas as circunstâncias, mas existem duas possibilidades. Primeiro, que ela seja responsabilizada pelo crime de falso testemunho, uma vez que, perante a autoridade policial, ela mesma declarou que não tinha ciência destes atos físicos praticados e que ela não tinha ciência que a mãe e o doutor Jairinho perpetravam lesões contra a criança. Então, ela pode ser responsabilizada num primeiro momento por este falso testemunho. Também há a possibilidade, a depender das circunstâncias, que ela seja responsabilizada pelo próprio crime de homicídio em virtude da sua omissão, por não ter dito às autoridades ou até ao pai do menino o que estava acontecendo. São duas as possibilidades, mas repito, é necessário que sejam feitas apurações. É muito provável que a babá diga que não disse nada a ninguém porque se sentia coagida, porque se sentia amedrontada e quedou inerte por conta disso. Mas vamos analisar os próximos passos, vamos aguardar os próximos passos da investigação para que seja determinada a postura do delegado e do promotor de justiça ao denunciá-la ou ao entenderem que ela é uma mera testemunha e não tinha a obrigação de denunciar ou não o fez por conta dessas ameaças. Uma outra informação também é que a mãe do Henri, né, a Monique Medeiros, ela trocou de advogado. O que isso pode indicar? É muito provável, a partir desta troca de advogado, que a tese da mãe do menino venha a ser uma tese conflitante em relação à tese do vereador doutor Jairinho. No seguinte sentido, é muito provável que a mãe diga que não tinha ciência das lesões e dos atos físicos praticados contra o menino, ou, mais provavelmente, é muito salutar que a defesa dela diga que ela não denunciou as autoridades porque ela tinha medo da reação do doutor Jairinho ou que, por amor, ela não acreditava que ele estava praticando aqueles atos. Repito, a partir de agora, as teses muito provavelmente serão conflitantes. Doutor Jairinho muito provavelmente negará a prática destes atos e a mãe dirá que não tinha ciência ou se sentia ameaçada, o que vai reverberar, o que pode levar
a uma diminuição da pena dela. Doutor, na semana passada, na coletiva da Polícia Civil, os delegados disseram que ainda tem muito material para ser avaliado, analisado. Inclusive, o celular da babá chegou às mãos da polícia na última quinta-feira. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Nós esperaremos o fluxo natural do processo. Serão colhidas todas essas provas. Ao final desta colheita de provas, o delegado dará a sua opinião através do relatório no inquérito policial e diante dos fatos e das informações que nós temos, é muito provável que ele diga que o responsável pelo homicídio foi o doutor Jairinho, com a omissão ou com a participação da mãe do menino Henri. Este inquérito será encaminhado ao membro do Ministério Público, a um promotor de justiça, para que ele faça a análise dos elementos e, a partir daí, ofereça denúncia contra ambos pelo cometimento do crime de homicídio. De acordo com as mensagens que a gente viu aqui nas imagens agora, que demonstram realmente as agressões sofridas pelo menino, o senhor acredita que o casal deixa a cadeia? O habeas corpus já foi negado ontem, ou vão continuar presos os dois? Eles estão presos preventivamente por conta de eventuais interrupções ou ameaças que eles tenham feito em relação às testemunhas. E o caso da babá é o exemplo típico disso. Cabe agora ao juiz do caso analisar se esses elementos persistem, portanto, eles serão presos, permanecerão presos, ou o juiz também tem a possibilidade de analisar novos elementos que também fundamentam a prisão preventiva. Diante do que nós conhecemos o Poder Judiciário, por ser um caso emblemático e que está causando bastante comoção popular, eles permanecerão presos. Por mais que a comoção popular, por si só, não seja elemento suficiente para a manutenção da prisão. Doutor, assim como acontece com a babá, que pode ser também responder pela morte do menino por omissão. Chega a notícia também que os avós saberiam que o menino sofria agressões dentro de casa. Os avós também podem ser responsabilizados? Sim, eles também podem ser responsabilizados por essa omissão, uma vez que trata-se de uma criança que não podia oferecer resistência por si só, cabendo, portanto, aos seus responsáveis, à sua mãe e aos seus avós. Diante disso, óbvio que de forma mais branda, com uma menor gradação, mas eles também podem ser responsabilizados pelo crime de homicídio ou, numa circunstância mais razoável, por eventual abandono, por não terem tomado todos os cuidados em relação à criança. Ok, muito obrigada, professor, pelas informações sobre esse caso realmente muito chocante. E fica aqui um registro, a importância de se denunciar quando uma criança é agredida, doutor? Todos têm essa responsabilidade. Todos nós temos essa responsabilidade e os parentes, sejam eles próximos ou não, e aquelas pessoas que convivam com a criança têm a obrigação. Por isso que nós falamos que, eventualmente, a babá e os avós serão responsabilizados, porque no caso deles, por conta da proximidade, eles não têm só uma responsabilidade social, eles têm uma obrigação legal. Ok, doutor, obrigada pela participação. Uma boa tarde. A gente lembra que o menino Henri tinha só 4 anos,